Fala galera, estamos aqui de novo, mais um episódio aqui do Papo Seguro. Hoje trouxe uma convidada especial, Rosiane Lopes, da Lopes Regularizações. Ela é engenheira civil, tá pessoal? Cuida da parte de alvará, aquela parte burocrática que a gente não gosta muito não, tá? Mas a gente trouxe ela para contar um pouquinho da história. Então, eu estou nessa parte de regularização imobiliária já há alguns anos, mas eu recente, né, desde 2013, na parte de combate a incêndio. Quando eu primeiro tive contato lá dentro da área da Vale, trabalhei numa terceirizada lá dentro, que a gente tinha que providenciar os alvarás de cada edificação lá de dentro. Então, assim, do pier, a parte do pier de carvão, todas as áreas, administrativo, todas. Então, eu fui simpatizando com essas etapas. Primeiro de projeto, às vezes não existia um projeto, ou então às vezes existia um projeto, mas ele não estava mais igual, porque fizeram um puxadinho, alterou a função daquela edificação normal. E aí alterou a função daquela edificação, antes funcionava uma coisa, passou a funcionar outra. Então eu cuidava dessa parte, né, dessa atualização dos projetos. Depois tinha uma pessoa que cuidava desse contato no Corpo de Bombeiros, e depois de passar dessa etapa, a gente vinha com a parte de regularização de fato, de sinalização, de ver se realmente o lugar estava com os equipamentos adequados conforme o projeto. Então eu fui tendo contato também com essa parte prática em sequência, e por fim ter o prazer de receber o alvará e colocar no lugar. E aí eu vi que, assim, eu gosto dessa área, eu acho que eu vou investir. Só que nesse período eu ainda estava na faculdade, né? Eu estava estudando ainda. Engenharia civil. Engenharia civil. Engenharia civil. Aí, passados anos, né, depois de formada, eu decidi dedicar um pouco mais em especializar. Já que eu quero essa área, eu vou fazer bem feito. Vamos ver o que precisa entender sobre isso. E aí eu fui aprofundando, fui estudando, trabalhando na área, então fui descobrindo bastante coisa, mais cursos de especialização, hoje finalizando a minha pós-graduação nessa parte de engenharia de combate a incêndio também. E aí direcionei, mas hoje o foco principal é essa parte de licenciamento, né? Licenciamento, combate a incêndio, né? O alvará que a pessoa para funcionar. É aquela parte que a gente não se importa até a hora que bate lá o fiscal na porta, né? Não, exatamente deixa, vai levando. Exatamente essa. Mas geralmente te procuram quando já estão com a corda no pescoço, né? Infelizmente. Eu costumo reforçar isso, às vezes, né? Muitas vezes em vão, que é muito mais produtivo e financeiramente compensa mais você se precaver, deixar pronto antes. Mas nunca veio um vistoriador que nunca veio ou nunca aconteceu qualquer incêndio. Mas e se vier? Se vier, ele vai te dar um prazo, ele vai te dar um tempo específico para você atender aquilo. E aí, se você não atender, você corre um risco de ter uma multa aí, às vezes vai custar muito mais caro. Ou pior ainda, se acontece alguma coisa indesejável dentro desse tempo, de risco de vida mesmo, né? E para que pôr em risco, né? Seu negócio, pessoas. Bacana, Rose. Então, quer dizer que você, aquela parte ali de regularizar, deixar tudo pronto para que a gente possa dar a melhor forma, você cuida. Isso. Se existe já um alvará, já existe, mas está para vencer ou já venceu, a gente cuida dessa parte também. Não necessariamente só da documentação, mas a gente faz teste nos sistemas para ver se realmente aquilo ali está funcionando, né? Porque às vezes a coisa está ali. Não é só para ter o papel. O papel é a consequência, né? Que comprova que aquilo ali realmente está funcionando e que aquele espaço está garantido, está seguro. Legal. Eu atuei um pouquinho na área da construção, né? Sou engenheiro civil também. Não mexo muito nessa parte. Confesso que essa parte burocrática, e eu vejo a maioria das pessoas que constroem a parte que ninguém quer mexer, porque é dor de cabeça, né? Demora, às vezes a gente fica dependendo de sistema, de outras pessoas. E aí eu sei que tem várias dúvidas. Eu andei conversando com alguns amigos também, eu vou trazer algumas dúvidas para a gente esclarecer aqui. Sim. Vamos lá, hoje, para a gente ter um alvará, por exemplo, do bombeiro, quanto tempo ali, igual você falou, para a gente se precaver? Então eu vou abrir meu negócio, né? Ou preciso lá mexer dentro da minha empresa. Quanto tempo eu preciso me precaver para que eu tire esse alvará? A pessoa tendo já em mente o que ela precisa e o que ela quer, e que
a dinâmica já estando muito certa, como que vai ser essa dinâmica desse funcionamento desse negócio dele naquele espaço, aí a gente já consegue elaborar o projeto. Por quê? É importante ter essa etapa já amadurecida, porque não pode alterar mais depois. Porque quando o vistoriador vier para checar, quando você colocar os seus equipamentos, ele vai ver se está tudo no lugar. Então, primeira etapa, ter muito bem entendido o que você quer que funcione, que a dinâmica, o fluxo do serviço vai ser essa. Então, os equipamentos, o mobiliário vai ser esse específico. A quantidade de pessoas, vai ter público. Então, a quantidade de pessoas é essa. Mas eu preciso de mais gente. Então, você não consegue comportar aqui. Ou você vai ter que fazer determinada obra, que amarra um pouco com prefeitura. Mas, passada essa etapa, definiu, fizemos o projeto, a gente protocola para aprovar. Por isso também a importância de ter alguém que já entenda bem do processo, conheça as normas, a legislação a fundo, porque são normas específicas. Então, uma vez que você protocola, você precisa se adequar a essa norma. Então, vão ter analistas que vão avaliar se aquilo ali atende, e se a pessoa fizer de qualquer jeito, aquilo ali vai ser pedido algumas vezes, e tem uma limitação. E aí, se passar aquela limitação, você vai ter que pagar novamente, aplicar novamente. Entendi. E isso acaba se arrastando às vezes. Custoso, demorado. Custoso e demorado. E às vezes você precisa do seu negócio para te dar esse lucro já. E aí o tempo conta muito, depende de dinheiro. E deixa eu entender, então você faz o projeto, mas você cuida também dessa parte, até a entrega do alvará em si. Todo ali, acompanhamento, vai lá, protocola, se tiver que ajustar, isso você vai acompanhando a parte toda. Tudo. A gente tem algumas parcerias legais que cuidam dessa parte da instalação de equipamento, né? Então, às vezes a pessoa comprou, porque você vai precisar dessa nota fiscal depois, para o vistoriador, né? Você comprou esses equipamentos certificados, certinhos. Também é importante de ter alguém conhecido no processo. Porque você compra um cara que indicou, compra em tal lugar. Não está certificado. Aqui usar no Mercado Livre. Então, exatamente. Tá mais barato. Exatamente. Não vai estar certificado, vai ser reprovado lá na frente. Então você vai gastar à toa e vai perder tempo novamente, né? Então, acompanhe esse processo. A pessoa instalou, a gente faz o teste de sistemas e garante. Agora a gente pode, vamos marcar essa vistoria. O vistoriador vem, vai chegar tudo direitinho, o seu alvará bonitinho vai sair, e aí eu vou ter o prazer de entregar na sua mão. Olha aí que beleza. E aí, beleza, tô com o alvará. De quanto em quanto tempo eu preciso renovar, refazer essa parte ali? Importante isso daí. Dependendo do uso, da finalidade da edificação, ele tem tempo específico. Residencial tem um período, depende muito do risco, né? Se ele entende como risco baixo, médio, alto. Então, indústrias, determinado nicho da indústria é um tempo, às vezes é anual, às vezes é trianual, né? Então, depende muito do uso. O comércio em geral, você tem uma ideia, assim? Empresa, loja? Porque eu acho que a maioria do público acaba que é aquele empresário ali mais administrativo, né? Sim. Normalmente acaba sendo assim, uns 3 anos. 3 anos. 2. E aí entra com o processo todo de novo. Às vezes a legislação muda, precisa ajustar. Não, até que é menos, até que é mais tranquilo, porque só se ele não mudou muita coisa, ele não fez puxado lá dentro, se ele não mudou muito layout. Se ele mudou muito layout lá dentro, aí sim. Aí não precisa aplicar de novo. Então a gente só vai pegar o projeto que existia, que está aprovado, que é o mesmo que o historiador vai levar, vai olhar se está tudo certinho. Pronto, aí a gente entra, faz o teste e a gente vai entrar de novo com essa RT, que a gente responsabiliza de novo, né? Essa aqui vai estar funcionando, por isso é importante os testes. E aí a gente vai protocolar isso e agendar como necessário. E o alvará do bombeiro, já que a gente está tocando nesse ponto por enquanto, ele é obrigatório. Então eu vou receber público, eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, eu tenho uma indústria, eu tenho que ter, é isso? Dependendo da natureza. Por exemplo, existem trabalhos que a pessoa não é localizada, né? Eu trabalho da minha casa. Eu sou uma pessoa sem lugar fixo para trabalhar. Então tudo bem. Então o contador ele pega uma dispensa. Então você consegue uma dispensa que aquilo ali tá de acordo. Então já não precisa. Lugares menores, obrigatoriamente, pela lei, ele não necessariamente, às vezes, precisa de um projeto técnico, né? Mas ele precisa de estar com a sinalização tudo bonitinho. Às vezes vai ter só um extintor, uma plaquinha, às vezes não tem nem iluminação de emergência, apesar de ser interessante, né? Um sinistro assim, ter o ambiente iluminado, né? Mas
só isso é obrigado, assim, mais, né, de digitar, mas não precisa daquele processo todo, tipo, para aplicar projeto, né, é mais simples. O bom, né, você que tá ali com o seu comércio, tá na dúvida se tem, se precisa ou não, dá uma ligada, procura a Rose aí nas redes sociais, Sim. verifica, ó, preciso, não preciso, o que precisa ajustar, porque foi o que você falou, né, a ideia até do podcast é a gente tentar trazer essa segurança. Na dúvida, né, a gente procura o profissional, conversa e verifica, ó, tem, não tem, porque a gente precisa se precaver, porque eu sei que depois que acontece, a conta ela é mais cara. É mais caro. Acaba sendo mais caro. Bacana. Além do alvará de bombeiro, a gente precisa de alguns outros, né, alvarás, algumas outras documentações para a gente poder trabalhar da forma correta, né? Eu vejo muito que tem a questão ali da prefeitura, né? Eu preciso ter o alvará da prefeitura, a questão principalmente de comércio, né? Banheiro, tem que ter banheiro, tem que ter cadeirante, tem que ter rampa, tem que ter... Como é que funciona essa parte aí também? Então, a contabilidade, geralmente, ela sempre acaba centralizando isso. Muitas vezes o empresário nem sabe, né, que está tendo essa dinâmica por trás, porque os contadores, eles correm bastante. São bons companheiros, colegas de profissão aí. Legal. Alguns lugares que têm esse atendimento ao público, eles precisam de apresentar esse documento que comprove que existe uma acessibilidade ali, né, que tem acesso, que vai ter um banheiro acessível, né, acessibilidade no geral. E aí, por outro lado, também vigilância sanitária, que também é da família da prefeitura, né, assim, dependendo do porte, né, às vezes tem estadual, mas tem muito municipal também, que precisa estar adequado junto. Também ele mostra essa parte de acessibilidade, ele mostra também quão atende a normativa, né? Quão seguro nesse sentido está. Entendi. O que a gente olha muito? Então, você adquiriu um comércio, tem uma loja, já tinha uma loja aqui, eu falei adquirir uma loja nova. Não quer dizer que ela está certa para poder funcionar, né? Então, você faz essa, como é que eu posso dizer, consultoria, né? Para quê? Sim. O que que como é que está essa regularização, o que não está? Isso é uma boa, isso é muito importante, é o que começa, né? É uma triagem que a gente acaba sabendo assim, para que ponto que eu vou partir. É uma espécie de estudo de viabilidade, digamos assim. Você vai querer regularizar, tá? Você vai ter esse negócio aqui, quanto que eu vou gastar, mais ou menos, né? Do que eu vou precisar? Olha, para você atender isso daqui, você vai precisar disso, disso e disso. Ah, mas eu não tenho isso daqui, então a gente vai ter que partir para isso daqui. Por isso essa triagem é importante, porque às vezes o imóvel não está nem regular. O cara só tem um contrato de gaveta, mas aí, né, a gente vai até a parte de prefeitura e regulariza isso daí e já vai para o outro alvará. Aí você chega hoje, vai puxar o imóvel, quando você olha na planta da prefeitura, ele é metade do tamanho que era, né? Nem existe mais. Exatamente. E a dificuldade para você regularizar um imóvel desse é muito maior, né? Se você está com pressa do seu alvará para começar a funcionar, isso daí já acaba sendo um empecilho, porque você vai ter que aprovar primeiro a prefeitura para depois ir junto no combate a incêndio, né? E toda reforma ali, tudo que eu precisar mexer dentro desse imóvel, eu preciso ter o RT, eu preciso ter essa modificação, essa burocracia toda de mexer de novo, cada modificação. Coisas mais simples, tipo fachada, pintura, essas coisas são mais tranquilas, né? Precisa. Geralmente você consegue, assim, no site, na prefeitura, hoje em dia a gente está com a tecnologia melhor, né? No site você consegue fazer esses pedidos, assim, de permissão. Sempre, né? Mas tudo bem. Que aí a gente consegue fazer esse pedido dessa liberação. Aí fica mais tranquilo, Mas aí, sim, começou a quebrar parede, trocar piso, aí isso daí já pede uma responsabilidade. Entendi. E eu lembro que eu sempre escutei isso aqui até dos meus avós, né? Que você vai mexer com obra. Botou a caçamba lá na frente e o fiscal aparece, né? Nunca deu nada, mas assim, começou a botar um entulhozinho na frente, o negócio aparece fiscal nessas horas. Acho que a prefeitura sabe. Ou algum vizinho, né? Algum vizinho, né? Eu sei que aí aparece e já aparece com dinheiro ali para pagar, né? Precisa ter alguma coisa. Sim. Mas bacana. Saindo desse meio mais comercial, mas indo para casa, eu sei que eu já conversei com mães de amigos, eu já conversei com, enfim, com algumas pessoas, né? E aquele velho termo, não, mas a casa aqui era invasão, né? O terreno lá que, sei lá de quem que era, e hoje é uma casa de 3 andares que mora a família, enfim. Já há 25, 30 anos. E beleza. Como que a gente faz, né? Eu tenho um imóvel, quero regularizar.
Como é que funciona isso? Qual que é o processo, né, que eu preciso seguir para isso? Você faz? Que parte que você faz? Conta pra gente também. Então, esse início, ele é importante porque a gente vai conversar para entender o que existe de documento ali. Não, só existe uns 3 contratos de gaveta. Vamos olhar então. Ali a gente já vai tendo tudo que a pessoa já tem, então isso daqui já não vai ser suficiente, vamos fazer uma pesquisa no cartório, né? Vamos dali. Existe uma matrícula mãe, né? Uma escritura inicial ali para ver em nome de quem que tá, pelo endereço, né? Localizou, não existe. Então a gente vai fazer uma dinâmica, uma parceria com o advogado, que eles têm os processos, né? Alguns tipos de recurso para entrar, para que aquilo ali seja sinalizado como você tem posse naquilo ali, né? Que propriedade e eu não sou muito... Essa parte essa parte do capião... isso daí, eu sou... Se é seu, se não é seu... Eu não sei que você usa mais de jeito, não. Isso. Então vira terra de índio, né? Isso. Chegou, pega. Porque tendo essa parte, aí vamos supor que a gente entra no capião, né? Que acaba sendo recorrente, mais prático e mais comum. A documentação comprovou que tem um tempo que atende, está tudo certinho, então vamos juntar a documentação. Então pede o IPTU, tudo que consiga comprovar que você está vinculado àquilo ali durante aquele tempo. Trouxe tudo aquilo, aí agora a gente vai fazer uma planta georreferenciada, que tudo isso tem que estar muito bem amarrado, porque todas as informações elas vão ficar de eterno, cartório, né? Se o cara do lado, às vezes, querer depois avançar 30 centímetros do seu terreno, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Você vai conseguir comprovar. Não, tá aqui, ó, georreferenciamento. Tá comprovado. Meu terreno vai até aqui. Vai até aqui. Então, fica bem amarrado. Então, a justiça, ela precisa dessa validação muito bem amarrada, né? Então, por isso a importância do georreferenciamento. Então, tendo essa planta bonitinha, vai ter os vizinhos, né, para poder validar. Quando eles não querem, também tem recursos que os advogados conseguem também. O bom dessa parceria, né, é que eu vejo que tudo precisa ser feito da forma que, eu digo que não é nem a forma correta, é a forma que está escrito que tem que ser feito, né? Assim é mais fácil, não, mas lá ele pede que seja feito dessa forma, escrito dessa forma, colocado dessa forma. Então eu vejo que durante os anos, né, a gente foi vendo algumas situações, principalmente essa parte de regularização de imóvel, residencial e tudo, que, cara, tá tudo lá, mas não foi escrito igual a prefeitura quer que escreva, então volta, o processo vai para lá, vem para cá, aí trava, aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, muda o governo, aí agora eu não quero que faça mais assim, agora eu quero que faça desse jeito. As coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, por isso que a importância de ter um profissional que tá nesse dia a dia, que consegue, isso aqui a gente vai fazer dessa forma, isso aqui separa, consegue... Tá mais ambientado também, né, com a dinâmica atual, então acaba deixando mais célere o processo, ele fica mais rápido, assim, ele flui melhor. Que é bom para todo mundo, é bom para a pessoa que está trabalhando nisso, porque, né, vai ver o produto pronto logo, bom para a pessoa. E economiza, né? Economiza. Quanto mais tempo demora... E digo mais, fica traz até lucro. Porque um imóvel não regularizado, não escriturado, bonitinho, ele desvaloriza em 40%, para você ter ideia. Ou o inverso, né? Ele valoriza 40%, até 40%, quando você tá escriturado bonitinho. Porque financiamento só aceita documentado. Tudo certinho. Você tem um loteamento, só seu terreno está legalizado, os outros não, seu terreno está valendo mais. Está valendo porque mais. Ele já passou por essa parte. Está valendo mais. Assim como se o seu é o único que não tem, você tem lá a casa, seus vizinhos tudo regularizado e você não, você começa a se mexer porque sua casa não vai estar valendo por tudo, não. A maioria das pessoas, infelizmente, elas só percebem essa necessidade e a importância de estar documentado quando vai tentar vender pelo financiamento. Porque o banco ele só aceita documentado, né? E aí faleceu alguém, né? E acontece uma fatalidade dessa. Sim. E aí, vamos vender porque eu quero a minha parte. Vai vender como rápido? Ninguém tem dinheiro fácil assim para pagar para outra pessoa. Com financiamento. certeza. Então o banco, ele entra, mas como é que ele vai assumir uma coisa que ele não tem garantia nenhuma? Eu vejo que antigamente tinha muito disso, aqueles famosos contratos de gaveta. Então, até na família tem um que a gente está vendo recentemente. E a preocupação justamente é essa. Eu acho que quanto mais tempo, mais gerações vão passando, a dificuldade de se ter uma regularização daquele imóvel, né, e o risco de você perder esse imóvel ele aumenta. Né? Exatamente. Então, por isso que se você tem um imóvel que é da família, que era lá da sua avó, você não sabe como é que tá,
busca lá no IPTU, pega o número da matrícula, entra em contato com a Rose, senta para poder ver, cara, como é que tá. Pode ser que esteja tudo certo e ótimo, né? Às vezes precisa tirar um alvará ou outro, uma licença ou outra, né? E aí é muito mais simples do que a gente juntar tudo e aí ter que recorrer. Aí precisa de uma assinatura de alguém que já faleceu, aí precisa agora, não é mais uma assinatura, é 3 filhos. E aí não é mais 3 filhos, é 2 filhos e uma ex-esposa. Quanto mais trâmite a gente vai tendo, eu acho mais complicado, né, pra gente resolver. E digo mais, existe uma possibilidade de dentro desse caminho que houve daquela pessoa lá atrás, do primeiro que teve o documento, né? Vamos supor, a pessoa fez esse registro, mas depois vendeu de contrato de gaveta, né? Não sabia da importância disso, de estar registrado, cartório, às vezes tem taxa, eu não vou pagar essa taxa, vou vender assim direto. Passaram-se anos e anos, e aí a pessoa, atual, o dono, faleceu. Aí os herdeiros, vão dividir, então vão vender. Um desavisado lá na frente comprou, isso de contrato de gaveta, que está morando. Um herdeiro lá de trás que achou o documento, daquele primeiro documento, que é a matrícula de verdade, que é o que está registrado no cartório, ele pode chegar simplesmente na sua porta, eu preciso que você saia, essa casa é minha. Mas eu moro aqui há tanto tempo. Aqui o documento. Até provar que... Até provar, deu muita dor de cabeça. Caramba. Advogado e transtorno na família, um gasto. Acaba sendo desnecessário. Né? Então o importante é realmente a gente ter essa busca. E até mesmo, pessoal, eu falo que conhecimento... Eu falo não, né? A gente escuta por aí, conhecimento é poder, né? Então, hoje em dia, existem diversas licenças, pelo que a gente estava conversando, né? Tem licença ambiental, tem licença, tem o alvará do bombeiro, tem a prefeitura, a gente aqui em Vitória tem áreas que são de marinha. Então, eu acho que é muita legislação específica para a gente ficar também na tentativa e erro, né? Exatamente. Eu vou lá, vou lá sozinho na prefeitura e tento fazer. Então, eu digo isso em todas as áreas, né? A gente conversou aqui com a parte de compra de imóveis, de carros e tudo. A ideia da segurança é a gente conseguir fazer o certo, né? E aí a importância de se ter um profissional que entende da área, que está na dinâmica do dia a dia, para poder orientar, para isso aqui você não precisa disso, a gente vai seguir desse caminho. Eu acho que essa é a parte mais fácil, né? Para a gente conseguir fazer. Sim. Né? Bacana. E agora conta pra gente então, você que já está um tempinho na área, até pra gente exemplificar para o público algum caso de que você até começou a contar para mim, o cliente estava lá, tentou fazer e está agarrado, e aí você conseguiu ali de alguma forma, né, resolver ou ajudar ali a parte dele, conseguiu o alvará. Uma etapa foi de bombeiro, mas eu vou falar mais recente, específica dessa semana, que tá fresquinha. Fresquinha, gente. Essa foi de regulação imobiliária. A gente ainda está em tramitação, está resolvendo ainda, mas a necessidade que essa pessoa procurou para o que está hoje, ela transformou muito. Que se a pessoa não tivesse tomado esse caminho, né, de procurar alguém tivesse no meio, talvez ele tivesse tido um pouco mais ainda de transtorno. Essa pessoa, ele tem um terreno em um lugar específico que não está necessariamente regular, né? A maioria dos lotes também não tem registro, mas essa pessoa, ela quer tirar um CNPJ para aquele espaço, ele precisa de ter aquilo ali tá regular, ele precisa do documento do terreno. Então vamos para os campeão. A pessoa tinha alguns contratos de gaveta, entre eles ele já tinha esse terreno há 10 anos, não tinha litígio, não tinha briga pelo lugar, então fica mais dinâmico, vamos estudar documento. O advogado em questão, ele achou melhor a gente ir pelo judiciário do que tentar pelo cartório, que há essa opção também de a gente tentar pelo cartório. Ali, mas... Dependendo da documentação, às vezes fica mais rápido também, né? Enfim, esse está indo pelo judiciário. E aí, nessa dinâmica, na parte que eu entro especificamente, a gente fez a planta do georreferenciamento. Na etapa de coleta de assinatura, a gente viu que precisaria dessa assinatura de confortamento de uma área pública. Quem que vai assinar? A área municipal. Então, vamos buscar isso daí. Dentro desse processo, a gente viu e identificou que aquela área, a própria prefeitura, ela ainda está, né, entendendo como é que aquele espaço inteiro ali vai ficar, não só o terreno daquela pessoa, né, mas por conta do terreno daquela pessoa acabou provocando... Da briga ali. É bom que acaba ficando, né, ajuda um monte de gente sem querer, né. E aí, essa pessoa, ela tá resguardada, porque a gente tá na frente isso para ela, tá resolvendo para ela, né? Entre em contato com a prefeitura, não, o que precisa fazer então? Isso. E aí a gente identificou
essa prefeitura deu retorno, que essa área tinha sido federal há um tempo, depois foi cedido para o município, e é claro na lei que a área municipal ela não pode ser regularizada. Então, como vai ficar? Né? A prefeitura não, é ela que cede esse ok antes de ir para a Receita Federal e antes de ir para o cartório, que são as etapas, né, que finalizam. Como que vai resolver isso? Então, ter alguém na dinâmica já que consegue falar a mesma linguagem que eles, né? Como que resolve? O que precisa para resolver então? Vamos resolver, é documento X, buscar isso para resolver. E essa pessoa vai ter uma perspectiva de que ela vai resolver esse problema. Que se fosse por ela, só encontrasse um cara que pode assinar um RT, que fizesse um projeto, provavelmente isso não ia... É aquela velha história, né? Também, quando a gente não tem esse conhecimento tão específico, você vai lá, bate lá, o cara vai bater, vir regularizar aqui a área. Os caras não tem direito. Você fala, ok, beleza. Quando você tem alguém que já entende do processo e sabe o que está fazendo, não, cara, tem sim, dá para fazer e tem que fazer assim, assim, assim. E aí você já sabe o caminho, né, a percorrer. Então, realmente aquela ideia de procurar alguém que sabe o que está fazendo, profissional que é daquela área. Sim. Né? E eu falo todas as áreas, o cara que é advogado, existe isso, o advogado ele é penal, o outro é criminal, o outro é de família e tudo mais. O engenheiro, tem o engenheiro que ele constrói, tem o engenheiro que dirige o Uber, né? Os companheiros de profissão, é normal. Hoje em dia tem engenheiro que é comediante, né? O Renato Albani está aí, mas cada um na sua área, né? Então eu acho que assim, é uma área muito burocrática, são muitos detalhes, né? Então, buscar alguém que entende o que está fazendo, que sabe o caminho e escuta. No final, na ponta do lápis, sai mais barato, você economiza dinheiro. Se você precisar, justamente puxando um gancho com essa questão da economia, se você precisa de repente, você vai ter que desembolsar de onde você não tem, você vai ter que arranjar dinheiro para resolver, porque às vezes você precisa resolver rápido, vamos supor, uma questão do óbito, né? Precisa atender, não tem acordo, a gente precisa resolver logo, então precisa de regularizar para vender. E às vezes as pessoas não estão programadas, mas se você faz um planejamento para isso, eu já sei, a minha já me falou que eu vou gastar tanto, mais ou menos, e o período é mais ou menos tanto, então eu vou me organizar e eu vou ter esses valores, tanto de tributo lá na frente, que precisa dos impostos, né, fechando essa parte do cartório, vai precisando, vai economizando, vai fazendo sua organização, lá na frente você consegue regularizar e você vai ganhar esses 40% de valorização do seu imóvel. Você vai ter garantido isso. Então, às vezes o que você investiu, você vai ter isso muito mais de volta. Porque você precisa... E outra coisa, né? Hoje em dia é muito comum você ter a parte de imobiliária para investimento. É um terreno, é um galpão, é um apartamento. Aí você compra um apartamento num prédio que está com a documentação toda travada. Então, seu investimento está travado, você não consegue. Ou você vai ter desvalorização. Eu vou vender ele aqui por fora, aí é mais um trâmite a se resolver, e aí mais barato, né? Então, tem muito essa questão. Um outro ponto que eu vejo muito, Rose, o pessoal falando é o que? A parte do que é também uma documentação, que é o habite-se, né? Então eu construí, eu comprei o terreno, tá tudo certo no meu terreno. Construí, tá tudo certo na casa? Eu acho que não é bem assim, né? Então como é que funciona, né? Tanto para um imóvel casa, como vou fazer um prédio aqui e vender kitnet. Eu posso? Como é que funciona? Eu vender separado algo que era um terreno só. Como é que funciona essa parte? Excelente ponto. Costuma-se acontecer muito disso, né? De venda, depois construção para alugar. Você precisa de apresentar isso na prefeitura, não supor assim, não foi construído, mas não chegou a aprovar. Tudo bem. Vou precisar do projeto então. Eu preciso desse documento avulso depois. Então, vou aprovar na prefeitura. A prefeitura ela vai me dar essa validação ou não. Com base num mapeamento. Existe o PDU, né, o Plano Diretor Urbano, que ele vai mapear o que pode, né, ter naquele espaço ou não. Às vezes não pode ter um comércio, às vezes só pode ter residencial. Então, ele norteia isso tudo. Então, para a prefeitura validar, ela aceitar que você vai estar regularizando aquilo ali, você precisa estar dentro daquelas premissas. Então, passou aquelas premissas, tudo, validou, está dentro do código de obras, né, que especifica distâncias, espaços, né, adequou? E aí sim, depois
o fiscal da prefeitura ele vai validar, ver se é que realmente aquele projeto, né, está de acordo com a obra, para aí sim liberar o habite. Mas digamos que não atendeu, está fora de norma. Se não for uma coisa que impacte demais, tipo o Código Civil, por exemplo, né, que está amarrado nele, uma coisa que implique demais, você paga depois, eu esqueci a palavra que usa, mas é multa, basicamente. Você paga uma taxa ali para regularizar aquilo ali. Pagando com dinheiro sempre dá um jeitinho. Né? Então, e aí se tiver habilitado, né, no período de fazer isso, que às vezes existe um período, né, que a prefeitura especifica, durante tal período é possível aplicar. Tem período que não consegue. Acho que aqui em Vitória, eu acho que está aberto, se não me engano. Enfim, validado, habites na mão, aí as próximas etapas. As próximas etapas. Legal. Porque eu vejo muito assim, tem gente... eu vi muito popular da Serra, né? Esses bairros que estão crescendo mais, o cara compra um terreno, constrói uma casa geminada, aí são 2 casas, eu preciso desmembrar essas 2 casas para poder vender cada uma casa para uma pessoa diferente, né? Então, você cuida também nessa parte. Eu entrego aqui, eu só sei construir. Você pega lá e resolve. E eu tenho, inclusive, um caso disso do meio do ano. A pessoa me contatou para poder fazer o projeto de instalação hidrossanitária. A pessoa comprou um terreno grande em conjunto com outras pessoas, acho que é da família, né? E vamos fazer um mini condomínio. A gente constrói as casinhas tudo lado a lado desse espaço aqui e vai dar certo. A gente fecha com o muro. O plano era legal. A família não dá certo nem no Natal, imagina no condomínio, mas vamos lá. Pois é, e aí pediram para essa arquiteta que ela não está habituada, né, com essa parte assim de aprovação, mas o projeto ficou muito bonito, ficou muito bom. Aí quando chegou na etapa da prefeitura, não conseguiu contratar o projeto de instalação hidrossanitária porque parou na prefeitura e a pessoa não tinha dinheiro suficiente para lidar com tudo. Por quê? Descobriu na etapa da análise que o projeto precisava de ter o terreno separado. Ele não ia entrar com uma coisa só, né? O projeto tinha que ser separado, porque cada um queria o seu documento ali. Então, ele teria que primeiro desdobrar aquele terreno, cada um virar um, que aí vai para a etapa de cartório, prefeitura. Você tem que pagar a regularização de cada terreno. Para depois você entrar de novo com o seu projeto, com aquele documento ali. Então, depois que tivesse essa daí já certo na análise, aí ele poderia ir para o projeto de instalação hidrossanitária. E recente, eu tive curiosidade, porque tinha andado a assumir, né? Falei, talvez se fechou com outra pessoa, pra saber como é que tá. Ainda tá agarrado lá, ainda tá tentando resolver. Por quê? Tem o valor de taxa para entrar, e o valor que ele teria que reservar para o desdobro, depois para as taxas de análise separada. Então, uma coisa puxa a outra. Por isso que o interessante dentro do processo de viabilidade, você já vê como é que tá. Porque não adianta, você imagina no meio da obra, eu tô construindo, agora para aqui e segura, porque eu preciso resolver o outro lado. E aí você tá com material, com mão de obra, com o negócio tudo parado por conta de algo que a princípio era simples. Que no processo inicial você não conseguia verificar. Né? Exatamente. Então, até mesmo eu falo, gente, pra gente olhar isso, os dois lados, né? Tanto você que está em casa aí, que você quer começar a investir, quer construir, vai juntar com 2, 3 amigos e começar a comprar um terreno e construir, ou você é engenheiro também e está construindo, busca, cara, uma parceria, busca alguém de regularização para entender, né, essa parte inicial ali, como o outro lado. Você vai comprar aquelas construtoras pequenininhas, né? Lá no meu bairro tem um cara que está construindo, eu vou comprar a casa dele. Cara, será que tá no preço bom? Será que não tá no preço bom porque tá diferente do que poderia estar, né? Então, antes de comprar, né, conversa ali com o seu corretor, conversa ali com o advogado que estiver, né, fazendo ali a parte de compra e venda da casa. Sim. Como que tá realmente o por trás disso? Isso, porque às vezes tá tudo certinho na compra e na venda, né? Tá tudo amarrado. Mas e a documentação por trás, né? Não é só a prefeitura, como é que tá? Então tentar entender. Às vezes tem... Quem garante que isso daí não está sendo na justiça, passado por alguma tramitação dentro da família, né? Tá rodando. Mas como é que vai saber? Só tá rolando no contrato de gaveta? Não tem nada. Não se faz investigação. Então tentar buscar essa parte ali, porque regularizar é difícil, né? Estar regular hoje em dia é bem complicado, são muitas taxas, são muitos detalhes em cima de cada um, a gente buscar realmente ver esses acertos, né? Que bom. Conta mais uma história bacana pra gente que você viu de problema, às vezes
na parte de alvará, que você já tem encontrado? Esse também é recente, condomínio. Um condomínio, ele precisou no susto de correr atrás de alguém para fazer essa renovação. Aí tem umas dinâmicas no meio. Eles provocaram de buscar isso porque venceu, né? O alvará venceu. E aí a contabilidade ela não consegue renovar o seguro do lugar sem estar renovado. Então vamos fazer o trabalho de formiguinha, vamos entender o que precisa então para a gente renovar isso. Vamos correr, porque né, o prazo está correndo. Infelizmente tem muita coisa errada, porque a gente só descobriu fazendo no pente fino nessa inspeção. Que a pessoa, essa empresa de extintores, de recarga de extintor, falou, não, a gente trabalha com essa parte de renovação também. Passou um orçamento sem nem ter feito uma visita, incluiu inclusive sistema de alarme de incêndio, sendo que o prédio não tem sistema de alarme, mas ele colocou inclusive isso, assim, colocou um copia e cola e passou um preço, assim, absurdo a pessoa, né? E eu falei assim, quem garante, não garante segurança, né? Vai saber se ele conseguir realmente finalizar esse processo e o tempo está passando. Então essa pessoa ficou meio preocupada assim, mas aí a gente conseguiu listar para ela o que ela precisava de resolver para ficar de fato regular e garantir. Chegar o vistoriador lá, ele vai tirar de primeira, vai garantir essa vistoria, porque vai estar funcionando o sistema dela. E aí ela ficou meio preocupada por conta disso. Felizmente foi porque a contabilidade provocou isso, por conta do seguro. Mas não foi uma vistoria. Que se fosse vistoria, ele teria menos prazo ainda. Nesse caso foi a bomba. Não utilizou a bomba, o quadro de comando, que é o que dá o start na bomba. Não funcionou. Totalmente fora de padrão e não estava funcionando. E aí, geralmente é nessas horas. Aí a gestão anterior sugeriu que não tinha problema se a gente estava sugerindo a troca do quadro de comando, que ia ser um gasto, não precisava, que era só colocar uma chave de fenda do lado que ligava. Eu pensei, a pessoa devia ter vergonha de sugerir um negócio desse. Mas tem muito por aí. É porque o povo acha que é papel. Tem muito disso, né? Assim, se não é obrigatório, se não tem ninguém mandando eu fazer, eu não vou fazer, vou esperar dar problema, né? E aí, nesses casos, o prazo é apertado, é mais caro, e aí vai. E existe um estudo do porquê da legislação, não é puxando sardinha para legislação, mas toda a legislação ela tem um porquê de ser daquela forma. Se pede que tenha guarda-corpo determinada altura, existe um estudo do porquê que aquilo ali aconteceu, né? Placa, abertura, a rota de fuga, espessura de parede para compartimentação, por exemplo, né? Você tocou num ponto interessante, tá? Essa parte de condomínio, gente, é bem complicado porque muda a gestão e assim, fica pra lá. Meio que é de todo mundo e não é de ninguém, né? Então, você que assumiu como síndico agora, ou você que está assistindo e é síndico há muito tempo, não sabe como é que tá a situação do condomínio, busque entender, liga pro seu contador, chama um especialista para dar uma olhada, porque eu já vi muito disso que é nesses lugares que ninguém sabe o que é de quem fez o quê, só vai fazendo o que o outro síndico mandou fazer, que nem sempre é o básico, e aí vai ter problema, né? Desse condomínio a gente descobriu que havia sumido uma bomba reserva do sistema de abastecimento, que não entra necessariamente na área da renovação, mas a gente fez esse plus, né? Foi dar uma olhadinha assim, como é que estava no todo. Não existia, a pessoa não é entendida, então ela não é obrigada a saber que deveria ter uma ali, né? Então, eu falei, olha, isso é uma coisa para se alertar, né? Aí a gente foi lá, descobriu nessa vistoria que tinha simplesmente sumido algumas mangueiras, não se sabe onde, quando está, não existiam extintores em alguns lugares. Onde foi parar? Eu, quando era mais novo, lá meus 15 anos, adolescente, bicho de Deus não, né? A gente passava nos corredores, enfim, condomínio, a gente sempre olhava os extintores, de vez em quando a gente estourava um ou outro, era normal, mas olhava aquela bolinha, né, para ver se estava no verde, tinha uns que estavam em ciclo, não estava funcionando, tinha uns que estavam no verde, mas também não estava funcionando, então, porque a adolescente queria meio que, enfim, causar, né, mas é interessante, cara, que é síndico, ele ficar de olho, né, porque acontece, ninguém fala, ninguém vistoria, ninguém olha, e aí quando precisa... Né? Ele já tem tanta coisa também para preocupar, né? Então, assim, não é interessante ter alguém para você terceirizar essa função, né?
E que entende do processo, e às vezes por imaginar que vai ficar mais caro, e às vezes nem é. E fala pra gente, até pra quem tá em casa ficar de olho, existem diversas licenças. O que é comum? Não quer dizer que é obrigatório ter todas. Mas quais são as regularizações ali que você trabalha? A gente falou de incêndio, prefeitura, você falou do hidrossanitário. A vigilância sanitária, ela pede às vezes o de hidrossanitário também, dependendo da função. Acho que tem o elétrico. Elétrico, ele puxa um alvará de combate a incêndio, dependendo, ele também precisa. Um projeto elétrico. Eu vi que você, dependendo do prédio, tem negócio de raio, de negócio. O SPDA. SPDA. É a descarga atmosférica. Dependendo da altura, né, você tem uma determinada área e altura, você precisa de ter isso daí. Então, um engenheiro eletricista, que aí a gente trabalha junto também. também. É isso aí. Ambiental, que eu tenho parceiros que trabalham com essa parte de organização rural, né? É muita gente, né? Então o ideal é trazer alguém para você entender. Não quer dizer que no seu comércio, no seu condomínio, precisa de tudo, precisa né? de todos. Não. Mas para saber qual precisa, eu preciso de alguém. Uhum. Né? A gente precisa startar. Até a ideia do podcast é justamente isso. A gente está lá, a gente não está seguro, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então a ideia é que a gente vá mesmo fomentando isso, vendo quais são as necessidades, né? Para que a gente tenha um dia a dia mais tranquilo. E aí com isso foi o que você falou. Está no condomínio, é obrigatório, você vai ter lá o seguro do condomínio, do prédio, do incêndio. Tá, mas como é que tá o alvará de incêndio? Não adianta nada, às vezes você pega corretor aí que não olha, vai fazer um seguro, sei lá como, incêndio, aí aconteceu o incêndio, não, mas o alvará tá vencido, então aí a seguradora não vai pagar. Então uma coisa vai puxando a outra. E isso me fez lembrar uma coisa de semana passada, ou foi antes dessa semana? Não tenho certeza. Eu precisei de olhar uma informação no Diário Oficial do Estado, e lá eu vi um chamamento, né, um anúncio do Corpo de Bombeiros comunicando já, né, que uma pessoa jurídica específica, ela ia entrar na dívida ativa. E tinha determinado tempo, acho que eram 60 dias, se eu não me engano, acho que eram 60 dias, para poder pagar aquela multa, porque já estava multado, por conta de não ter atendido. Aí eu fui entender, né, eu procurei saber o que era o alvará, onde eu fui investigar o que é isso daqui, como que foi parar no Diário Oficial. Geralmente não chega até esse ponto, né, geralmente eles têm até muita flexibilidade nisso daí, para ajudar a pessoa a regularizar, porque a finalidade é a segurança, né, não necessariamente ficar multando. Sim. E aí, era um ponto que a pessoa, na pandemia, regularizou, então estava vencido desde 2020, se eu não me engano, já estava 4 anos vencido, né? E aí ele é um lugar de reunião de público, e aí era um lugar de festa. A pessoa tinha uma limitação, se eu não me engano, de 130 pessoas, que ia funcionar alguma coisa ali, não sei se é um pub, um barzinho, não sei, bem localizado aqui em Vitória. E aí, essa pessoa simplesmente ela não regularizou mais e ficou no limbo, assim, não atualizou o cadastro nos órgãos que precisavam, prefeitura, né, onde mais precisa, o contador vai entender melhor, mas os lugares que precisam estar regular não atualizou, e aí o Corpo de Bombeiro, ele não é obrigado a saber se aquilo está funcionando ou se não está, ele procurou aquele cadastro ali, não está dado baixa, está irregular. A princípio está funcionando. Multa. Não pagou a multa. Dívida ativa. E aí daqui a pouco tá lá, a continha tá bloqueada. Leiloando. Não sabe nem pelo quê. Leiloando um prédio muito bem localizado em Vitória. Por causa de alvará de bombeiro. Por causa de alvará. Caramba. Isso é até um ponto que a gente estava conversando, né? Você consegue buscar na internet, claro, não é tão simples, né? Mas você consegue ver quais estabelecimentos estão com alvará vencido ou não. Consegue. Então você fica de olho aí que o seu concorrente está querendo te fechar, entendeu? E aí ele consegue ver que seu alvará está vencido. E você não sabe o porquê que o fiscal está batendo na sua porta. Então vamos ficar de olho. E se você mesmo não sabe como... Cara, liga para a Rose, procura com o seu contador, busca lá, vamos ver, está vencido, não está, e regulariza. Porque às vezes pode ser barato, às vezes é só renovar mesmo o alvará. Você vai pagar a multa ou vai ter algum outro problema muito maior por conta de não ir atrás, simplesmente. Fechar o seu negócio, você juntou um dinheiro, é o seu sonho ter aquele empreendimento, e você perder
por conta de ou da burocracia em si, por, né, ter subestimado, ou pela questão de segurança mesmo. De um dia para a noite, deu um curto. Natal, pisca-pisca, Benjamin, um monte de gambiarra de extensão em tomada de energia, celular estoura. E recente eu tenho visto muito, eu nem sabia que tinha isso, mas meu eletricista ele estava pontuando isso e estava me mostrando. Diz que tem um gás dentro dos ar-condicionados que ele, em contato com ar, ele é altamente inflamável. Então está tendo muito caso de incêndio assim, do nada em certos lugares, por conta dessa fuga. E que, pela norma, pela legislação, ele deveria ter esqueci o nome do dispositivo, um dispositivozinho que deveria vir de fábrica. Mas as fábricas não estão pondo, porque é um gasto a mais. Então, para economizar, eles não estão pondo. E ninguém é obrigado a saber que tem que ter isso ou que isso é perigoso. E ar-condicionado existe em tudo quanto é lugar hoje em dia. Caramba. 2024 é o ano mais quente de todos os tempos, imagina. Tudo quanto é lugar tem um ar-condicionado. Então, você tem o seu empreendimento ali. Não está seguro, não tem nenhum tipo de proteção passiva. Pegou fogo. Geralmente é na madrugada que essas coisas acontecem, né? Começou a pegar fogo. Você perdeu. Por quê? Às vezes o nosso não está controlado, a mente não está, né? Enfim, tem muitos pormenores que às vezes a gente acha assim, mas qual a possibilidade de pegar fogo? Não tem nada. Mas existe tomada, existe energia no lugar, qualquer coisa é possível. É a mesma coisa que a gente fala com a questão do seguro, né? Às vezes você vai fazer, você vai pagar para não usar. Para não usar. Porque se acontece, o problema é muito maior, né? Então a gente tem alguns casos ao longo da história aí de incêndios, a questão lá da boate lá no sul e tudo. E uma coisa puxa a outra, né? Então assim, o seguro não foi feito por causa disso, o alvará não tem, e aí a conta vai só aumentando, né? Então você economiza em várias coisas, quando você vai ver no final, é quando acontece, e aí a conta é muito maior. Então por isso que tem que fazer. A ideia é que se busque, que faça da melhor forma, porque pode estar achando que é um gasto hoje, mas se acontecer, é muito maior. E o se a gente nunca sabe, né? Então eu tenho casos aí de um conhecido da família que justamente ar-condicionado, não sabe se foi pane elétrica ou agora que eu não sabia, né, da questão do gás, mas de uma casa, numa região aí de montanha aqui do estado, que dormindo pegou fogo, perdeu a casa inteira, casa milionária, e foi ver o seguro não estava vencido e nada funcionava. Então assim, teve que reconstruir a casa toda do zero, assumir o prejuízo e por aí vai. Então assim, pequenas coisas que eu acho que tem que ser feita, é um conjunto, e eu falo, quanto mais vai juntando isso, a chance de dar um problema é maior. A gente vai contando com a sorte, né? E é o que não pode fazer. Não. Tá? Então, assim, a dica que eu dou, gente, é procure profissional, no caso de regularizações, né, da área de regularizações, mas de todas as áreas, cara. Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, você tem problema jurídico, procure profissional. Eu sei que hoje em dia a gente entra no Google, né? O Google fala tudo, a gente atua... ChatGPT, vejo o YouTube, coloco lá no ChatGPT, fazer um alvará do bombeiro, o chat vai fazer. Nem sempre é a melhor opção, né? Então procura um especialista, conversa. Mas você já fez o teste? No final ele manda procurar um especialista. Tá vendo? Eu já fiz o teste pra mim. Mas cara, procure que seja para um bate-papo. Então não vai fechar com ele, mas cara, que pague a consultoria, que pague uma orientação. Eu quero fazer com minhas próprias mãos, mas me dá o caminho. E aí é opção de cada um, mas não faça algo que impacte a segurança sozinho, de qualquer jeito, sem conhecimento técnico. Eu acho que é brincar demais. E dependendo do tipo de estudo de viabilidade, talvez nem precisa ter compromisso. Talvez não vá nesse nível de profundidade, né? Se a pessoa quiser assim, saber superficialmente, a gente consegue entender meio que como que a gente... Né, tipo que a gente fez aqui conversando, né? Assim, olha, a gente vai por esse caminho, faz por esse, mas eu quero de fato entender, porque eu quero resolver. Aí a gente, né, aprofunda, a gente vai estudar o caso individualmente. Que bom. Agora conta para quem está assistindo a gente aí, que é uma dica, o que você falaria para quem está começando, para quem acabou de comprar uma casa, um terreno, está iniciando o seu negócio, o que você falaria para essa pessoa ali? Procurar, de fato, né, entender o que ela precisa tá regular para ficar em dia. Geralmente os contadores eles orientam, né, assim, a boa parte deles
delimito, e tanto que geralmente é eles que buscam essa pessoa que vai regularizar para a pessoa, né? Mas procurar já do início o que você precisa de documentação para que não impacte mais lá na frente. Se é a vigilância sanitária, tá, o que vai precisar para a vigilância sanitária? Esses documentos. Já buscar antes mesmo de pôr para ter um prazo, de pôr para funcionar. Porque se deixar para resolver depois, sai muito mais caro. Tempo já conta. Que bom. A dica que eu dou é, você pega o telefone da Rose, vai botar aí, passa pro seu contador, não sabe nem porquê, fala, ó, liga pra ela aqui e conversa. Depois a gente vê o que faz. A dica, passa pro seu contador, passa pro seu jurídico aí. Advogado. Porque depois eles vão aqui, deixa eles cuidar, porque não vão contar com a sorte, não. Não é bom. Rose, obrigado por você ter vindo. Prazer é meu. Né? Tenho certeza que vão surgir algumas dúvidas, a gente vai conversando. Espero te receber de novo aqui pra gente conversar mais sobre regularização. Eu sei que vira e mexe, muda uma coisa em outra, aprova uma lei, muda alguma coisa. Então o pessoal vai ter muita dúvida, né? Que bom que você se coloca à disposição e conte com a gente. Tá Só bom? procurar, mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, @LopesRegularizaCoins, né? Que não vai acento, não vai ser cedilha, cois, @regularizações. Manda mensagem lá que a gente vê o que consegue fazer sem compromisso. E aí, depende da situação, se achar que vale a pena, aí a gente aprofunda, a gente busca resolver. Chama para um bate-papo, que depois Sim, a gente resolve. depois a gente resolve, a gente vê como é que vai fazer. Ó, até o próximo episódio. Tamo aí. Obrigada.